Hoje estamos recebendo aqui o reitor da UEA, o seu professor André Zogaib, ele que vai nos dar vai nos falar aqui sobre como é que está a UEA, quais são as perspectivas do UEA e também dos novos projetos, né? Porque nós sabemos que eu que acompanho de perto desde a sua administração em 2022 para cá, o UEA teve bastante avanço significativo, assim, principalmente que ele inaugurou novos espaços físicos, né? Principalmente questão dos laboratórios, unidades desse laboratório em outras cidades no interior do Amazonas e também ampliou acesso ao ensino superior no todo o estado do Amazonas. Também tem a questão importante tratar com ele, a questão da inovação tecnológica, né? Ela teve assim um fortalecimento nessa questão. Teve um laboratório com projetos inovadores, um projeto muito famoso, foi muito debatido, e a sociedade amazônica se sabe disso, a questão do projeto Nexus, que ela é focado não só na computação, também esse foco da computação ela é aplicada também na saúde, né? Teve aí uma inclusão e a diversidade que ofertou aí a vagas, principalmente nos grupos minoritários, né? Quando diz assim, grupos minoritários, minha gente, como segmentos indígenas, negros, né? E pessoas com deficiências, promovendo, logicamente, a inclusão social. E aí, não só isso, mas na questão do fortalecimento da pesquisa, teve aí o desenvolvimento, principalmente, de projetos inovadores que estão contribuindo para o avanço da ciência e a tecnologia do estado do Amazonas. Então, aqui eu recebo, nesta manhã de hoje, eu e o Ronaldo, estamos recebendo aqui o professor André Zogaib. Bom dia, professor. Mais conhecido como Zoga, né? É isso aí. Poxa, Zoga porque é o árabe, né? É sírio, né? É sírio, mas aí o pessoal às vezes tem dificuldade de falar o Zogaib, aí... Só Zoga. Aí já encurtaram, é só o Zoga desde sempre, desde... Cadê o Zoga? Já ouvi esses termos por aí. E aí a gente adota, né, cara? Assim, é um apelido carinhoso, né? E, enfim, desde a adolescência, o Zoga, e entrou na vida adulta, eu já sou pai, eu acho que eu vou ficar avô e vai continuar sendo Zoga e tá tudo certo. Eu gosto muito, inclusive, adotei para mim como minha alcunha, mas agradeço, gente, aí a participação no podcast de vocês, agradecer imensamente, né, a oportunidade de poder falar um pouquinho aí da nossa universidade aqui no podcast. Olha, você sabe que a gente sempre faz a primeira pergunta, né? A pergunta que acho que é importante para começar aí, professor Zoga, né? Vamos acho que chamar de tratar de Zoga, que ele gosta de ser tratado pelo apelido, né? Mas, olha, poderia traçar, assim, um breve histórico da UEA, né? Desde a sua fundação, que foi em 1999, não é isso? 2001. 2001, porque foi um projeto de... Na época era governo Fernando Henrique Cardoso, né? Era presidente e realmente... na época o governador do estado era o governador Amazonino Mendes e eu me lembro que esse projeto foi apresentado acho que em 99, né? Aí em 2001 foi a implantação da UEA. Então de lá para cá, quais são assim os marcos e os desafios que a UEA vem enfrentando nesses longos dos 24 anos então, né? De 2001 para 2025 são 24 anos. Isso. Quais são esses desafios aí, professor? Inclusive, conte um pouco aí para nós. 24 anos recém-completados, né? Recém-completados. Porque a universidade foi criada no mês de janeiro. A gente está no mês de janeiro. Então, em janeiro de 2001, teve a lei que criou a universidade. Claro, as tratativas vinham já há algum tempo, desde 99, 2000. E 2001, em janeiro de 2001, foi criada a Universidade do Estado do Amazonas. E 7 meses depois, no mês de agosto, as primeiras aulas já se iniciavam. Então, a universidade, nesse curto espaço de tempo, entre janeiro e agosto, ela teve as inscrições do vestibular, a criação das escolas, a reforma das escolas, o processo vestibular, a execução do vestibular, o resultado do vestibular, as matrículas e o início das aulas. Então, tudo funcionou em tempo recorde e a universidade... começou ali o seu processo, a sua história. Em 2001, eram aproximadamente 1.789 alunos, alguma coisa em torno disso, em 3 municípios, Manaus, Parintins e Tefé. E hoje a universidade ela tem, por exemplo, além de Manaus, com seus 6 campos da capital,
A gente tem toda uma infraestrutura aqui administrativa, de logística. No interior do estado, nós estamos presentes nos 61 municípios do interior, com sede própria em 33. Das 33, nós temos, além de Parintins e Tefé, outros 2 centros que, de fato, operam como centros. O que é o centro dentro da universidade? É uma unidade do interior que opera como na capital, com professores regulares, com professores efetivos, com cursos regulares. Né? Então, a gente tem Parintins, Tefé, Itacoatiara e Tabatinga, todos na Calha dos Solimões, do início da calha até o fim da calha, dentro do estado do Amazonas. Nós temos também Lábrea e São Gabriel, que figuram como centros na lei, mas operam como núcleo, que é aquela unidade da universidade, onde eu tenho cursos que não são cursos regulares, a unidade é fixa, mas eu tenho cursos periódicos que ficam rodando de forma especial. E nós temos também os polos, que é onde eu não tenho sede própria, mas eu faço parceria com as secretarias municipais e também com a Secretaria de Estado de Educação, para que o curso funcione em alguma escola em um município específico, durante um tempo específico, com os nossos cursos rodando aí todo o interior do estado do Amazonas. Que bom. Mas olha só, professor, tem uma pergunta que sempre não quero calar, né, que eu já fui parlamentar durante 20 anos, 5 mandatos, e eu sempre digo o seguinte, que a UEA, ela nasceu, mas tem uma lei 2827, né, que ela obriga que as indústrias do Polo Industrial de Manaus coloquem o recurso do seu faturamento para fazer a manutenção da Universidade Estadual do Amazonas. A pergunta é o seguinte, todas as vezes, sei que pouca gente sabe disso, né? Mas quem mantém a UEA são as empresas do Polo Industrial de Manaus, mas logicamente que é administrada também pelo poder público, que é o governo do estado. E aí, muitas das vezes, eu faço esse questionamento, que o UEA é importante para todo o desenvolvimento socioeconômico, socioeducacional, para o estado do Amazonas como um todo, porque não deixa de ser uma universidade estadual que é amazonense, amazônida, e gera os recursos profissionais para todo segmento da sociedade. Uma pergunta que não quer me calar. Como é que está, por exemplo, os cursos que possam atender, principalmente, devolver à sociedade amazonense, devolver os recursos humanos, né, para poder dar uma continuidade com a qualidade para o segmento, principalmente nas indústrias do Polo Industrial de Manaus? Essa é a primeira pergunta. A segunda, como é que está o segmento, por exemplo, da ampliação de gerar novos recursos humanos com a especificidade, né, no interior do Amazonas, por exemplo, por Calha do Rio? Como é que está essa questão dentro da UEA na sua administração? Mas, Sami, a gente tem tentado realmente, durante algum tempo, a universidade... Eu não quero criar aqui nenhum imbróglio ou fazer qualquer tipo de crítica às gestões anteriores, mas o que aconteceu tem que ser dito. Então, durante muito tempo, a universidade ela não se preocupou com esse processo de relacionamento, não só com o distrito, mas também com o próprio governo do estado, para entender as demandas formativas, porque, assim, nós temos um curso de administração, de economia e contabilidade na Escola Superior de Ciências Sociais, que foram criados para a formação de capital para trabalhar nas prefeituras, no governo do estado, trabalhando com uma administração pública moderna dentro desse processo de formação, mas eu tenho que entender hoje quais são as melhores práticas, entender o que o estado demanda em termos de formação para a área pública. De igual modo, eu tenho que sentar com o pessoal do Polo, e a gente tem feito isso desde o início da gestão. A gente tem uma excelente relação com a FIAN, com a CIAN, né? E a gente tem conversado para entender o que é necessário. Pela primeira vez na história da universidade, um reitor fez parte do conselho do CIAN, por exemplo, do Centro das Indústrias, para conversar sobre as demandas, ouvir as demandas e voltar isso para o processo de formação. Claro, a gente não vai conseguir suprir com a universidade toda a demanda do polo industrial, mas, por exemplo, hoje eu já tenho o polo, ao invés de procurar no Nordeste, no Sudeste, primeiro eles procuram aqui, porque a gente tem formado engenheiros com qualidade. Uma das grandes críticas que eu ouvia no início da gestão é exatamente essa. Exatamente. A gente formava pouco. Eu era cobrado como vereador na época, né? O Polo cobrava a administração. Poxa, leva essa reivindicação para a UEA, por exemplo. O Polo de Duas Rodas é um polo pujante no estado do Amazonas, né? As grandes montadoras, marcas multinacionais, estão aqui principalmente
uma empresa como a Honda, como a Yamaha, como a Kawasaki, Suzuki, Dafra e assim Ontem vai, eu vi né? uma entrevista. Ontem eu Você vi viu na. aí, Ontem né? eu vi na. Aí, nosso aí falta programa, aqui, desculpa, acho só que é cortando. Mutum também, uma né? startup de motos É, também, um negócio. mas a bem- Mutum já está todo vapor, né? Inclusive, por exemplo, uma montadora dessa está necessitando de engenharia metalúrgica, né? Por isso que essa é a minha pergunta para tem a o demanda reitor, tá grande, entendeu? a A demanda demanda tá é muito grande e ainda não existe esse curso de engenharia metalúrgica, que é diferente da engenharia mecânica. Mas a UEA tem formado os engenheiros mecânicos com qualidade, que antes de engenheiro se formar na UEA, as montadoras já estão procurando as pessoas, né? Estão empregados, como diz, né? Exatamente, assim, claro, salvaguardado algumas raríssimas exceções, mas no geral é isso. Como os nossos cursos de formação na área tecnológica, de computação, engenharia de materiais, geralmente esses profissionais, os bons profissionais que já estão na faculdade ali empenhados, eles já estão praticamente encaminhados mesmo antes de se formarem, né? E isso é bacana porque a gente vê que a UEA ela está formando com qualidade, né? É verdade. Claro, nós temos uma série de dificuldades nesse processo. Nós não somos a melhor universidade do mundo, que sai do Brasil, mas nós somos a melhor da região norte, isso eu não tenho dúvida. Porque nós somos dedicados nesse processo formativo. Então, nós realmente dialogamos com as instituições externas à universidade, sejam públicas ou privadas, para cada vez mais tentar melhorar esse processo de formação e nos adequarmos às necessidades do mercado, às necessidades da sociedade, para que a gente possa cumprir com a nossa missão constitutiva de formação tanto para a capital também como para o interior do estado. É algo muito complexo, porque não é só o ensino. A gente tem que desenvolver pesquisa. Então, a gente tem avançado também nesse processo de pesquisa, porque eu posso ser o melhor no ensino, mas se eu não pesquiso, eu viro um mero reprodutor de conhecimento de outras pessoas que estão pesquisando e desenvolvendo ciência. Não estão desenvolvendo a ciência e nem trazendo novas tecnologias. Exato. Né? E a gente na Triple Hélice, a gente entende... O pessoal fala, não são só mais 3 hélices. Toda hora coloca uma hélice diferente. Eu sei que a hélice já está gigante, tem 11 hélices aí. Já tem aí a 12ª, a 13ª entrando. Mas a base é a Triple Hélice dentro da questão teórica do conceito. Ou seja, é o Estado, as universidades e a iniciativa privada juntos para desenvolver tecnologia. Aí a gente tem N exemplos. No Japão, na Coreia, não é? Na Coreia do Sul, evidentemente, Estados Unidos, na Europa, que tem essa perspectiva. Pô, se a gente for lá atrás, pensar na Revolução Industrial, lá em 1789, na Inglaterra, quando a gente tem a mudança do modelo de desenvolvimento de tecido, que era manual, né, com modelos de máquinas que trabalhavam de uma forma artesanal, para o modelo de maquinofatura, em que a máquina de TA ela é a base, eu tenho ali uma ruptura tecnológica. O que aconteceu ali? Aí a gente tem que começar a entender a história, não pela história, mas o sentido daquele movimento. O que aconteceu ali na Inglaterra que modificou toda a estrutura do modelo de produção para que a gente tenha hoje como predominância aqui um modo de produção capitalista, né? O que aconteceu ali em termos de geração de conhecimento, de agregação de conhecimento? Então, assim, não existe salto tecnológico. Hoje eu estou aqui, amanhã eu vou saltar e voltar aqui. Não, é um processo. É um processo de aprendizagem, de capacidade tecnológica, de acúmulo de conhecimento, que não vai se dar do dia para a noite. Eu lembro que há um tempo atrás, o governo federal, eu estava conversando isso com a minha esposa um dia desse. Eu falei, o governo federal, um tempo atrás, fez uma licitação internacional para compra de caça. Por exemplo, a aeronáutica hoje tem os Gripen suecos. Como foi que isso aconteceu? O Brasil falou assim, eu quero o caça para as Forças Armadas, para a Força Aérea. Mas eu quero transferência tecnológica. Por que a Suécia ganhou? Porque ela passou o Gripen, claro que não é o que ela usa. Sim. Não é o que ela usa está no outro patamar. Né? Está no outro patamar que eles não vão passar por uma questão, inclusive, de segurança, de defesa deles. Né? Próprio, é verdade. Mas eles passaram um modelo bem inferior para o Brasil. Para o Brasil, mas com a transferência da tecnologia. O conhecimento, né? Olha só, a gente não salta, mas a gente consegue começar a fazer uma engenharia reversa desse processo, bem como uma engenharia do processo por conta do que foi passado em termos de tecnologia. O Brasil estava aqui, ele conseguiu chegar aqui, mas não foi um salto. O Brasil ainda não produziu seu primeiro caça, mas isso ajudou muito para que a gente tenha dentro do nosso país aí uma perspectiva de ampliação desse processo de conhecimento, e isso serve para qualquer outra situação. Então, a Universidade do Estado do Amazonas, isso aqui é só um exemplo, gente, a universidade nem está envolvida nesse processo de construção de caça ou de produção
de aviões para as Forças Armadas do Brasil, para a Força Aérea em particular, mas a gente entende esse processo de desenvolvimento de tecnologia. E a gente não consegue fazer isso longe das universidades. Qualquer instituto de pesquisa... Está perto da universidade. Ele tem que estar, de alguma forma, vinculado ou absorvendo profissionais da universidade com formações orientadas para o desenvolvimento tecnológico, para que a gente possa, de fato, dar esses encaminhamentos no desenvolvimento de tecnologias que podem... Para que desenvolver tecnologia? Muita gente está perguntando aí. Vocês estão falando tanto em desenvolvimento tecnológico. É porque a gente entende que o desenvolvimento tecnológico ele muda os padrões de desenvolvimento econômico e, consequentemente, de desenvolvimento social. Então, esses países todos que são considerados desenvolvidos, de alguma forma, em algum momento, eles se preocuparam com a educação, com o processo de formação básica, bem como com o processo de formação tecnológica. Né? A grande questão disso aí, a gestão, a gente tem que pensar nisso, é a gestão da aprendizagem tecnológica. Então, essa frase, essa perspectiva de gerir a aprendizagem tecnológica, ela é um processo, e isso tem que estar incutido nas políticas públicas do Estado, da universidade e do país como um todo. Você vê outro dia, professor, eu estava... sempre eu sou uma pessoa assim que acho que a pesquisa ela é muito importante para o progresso. Né? Eu sou curioso, né? E mesma coisa, você citou a questão do exemplo da caça, né? Por exemplo, eu sempre digo que nós precisamos aqui, por exemplo, universitários, temos o CBA, por exemplo, aqui, né? Precisamos fazer uma pesquisa, acho que não só do zero, mas aproveitando o avanço do conhecimento, né? Por exemplo, química fina. O que tem de química fina? Que achei importante essa questão da química fina para o desenvolvimento, principalmente da fármaco no estado do Amazonas. Mas nós temos conhecimento dos povos originários, muita coisa. Mas você pode aproveitar aquilo para poder aperfeiçoar. Então, acho esse exemplo que o senhor deu, acho que é um pertinente. Eu sou entusiasta da pesquisa, né? Sem a pesquisa, nada se desenvolve. Por exemplo, qual é a grande corrida hoje que está tendo, por exemplo, no setor de automóveis? Você vê que cada dia que se passa, são grandes marcas que eles desenvolvem a pesquisa e querem lançar um motor com menos emissão de CO2, né? Então, tudo isso, se não tiver a pesquisa, infelizmente, as coisas não têm uma competitividade, não têm um progresso. Então, a pergunta é assim, dentro da Universidade Estadual do Amazonas hoje, quais são as pesquisas que estão em andamento e qual é o futuro, justamente, onde poderá ser aplicada essas pesquisas para a sociedade e para o Brasil como um todo, dentro da universidade? Nós temos pesquisas acontecendo, principalmente nos cursos estrito sensu da nossa universidade, nos laboratórios que a gente concebeu ao longo dos anos. Por exemplo, lá no CMABU a gente tem microscópios de varredura eletrônica que, inclusive, recentemente ganharam prêmios aí. Esse microscópio aí, eu vi que o negócio é pesado. Os caras ganharam um prêmio internacional, não foi? Exatamente, nacional e internacional. Então, assim, a gente está se destacando nesse processo, porque não é só ter o equipamento, é saber o que estudar, como estudar, e isso na área médica se tornou importantíssimo. Nós temos um curso de medicina tropical já consolidado em nível de mestrado e doutorado no país. As pessoas que querem estudar medicina tropical vêm estudar na Fundação de Medicina Tropical, na Universidade do Estado do Amazonas, que a gente tem tem um convênio. É um conjunto... uma cooperação técnica. É uma cooperação que a gente tem, que é um programa de pós-graduação realizado em conjunto entre as duas instituições. Então, esse processo de formação, a gente está pesquisando muita coisa nesse sentido aí. Vem gente do mundo todo estudar aqui, né? E isso é muito bacana. De igual modo, a gente está agora com mestrado de engenharia elétrica recém-aprovado, que eu tenho certeza absoluta que esse grupo de pesquisa vai avançar com relação à descoberta de uma série de situações, agora de caráter embrionário ainda, que a gente está nesse processo ainda de início do curso que foi recém-aprovado, dentro desses cursos que a gente aprovou recentemente. A universidade, em 21 anos, aprovou 13 cursos de pós-graduação, em 2 anos a gente aprovou 12. Acho que essa questão da engenharia elétrica é importante, né? Que o Brasil passa por uma transição energética, uma discussão ampla, né? Exato. E assim, não é inclusive nesse COP30, né? Vai ser discutida a questão da transição energética. Exato. Né? E não é só a questão de geração de energia. Quando a gente fala em engenharia elétrica, é a engenharia do processo. Então, assim, a gente pode estudar todas essas questões, até, vamos lá, com a inteligência artificial que tangencia, a mecatrônica, a mecânica. Então, assim, tem muita coisa ao redor que circunda a engenharia elétrica, né? Então, dentro dessa perspectiva, existem laboratórios dentro da nossa unidade de tecnologia que trabalham com essa questão. Vamos lá, o desenvolvimento de jogos. A gente tem
um excelente laboratório, um grande laboratório dentro da EST, que é a nossa Escola Superior de Tecnologia, que trabalha com desenvolvimento de jogos em parceria com diversas indústrias, principalmente com a Tectoy. Com a Samsung também? Nesse caso, com a Tectoy. Tectoy, Com o desenvolvimento de jogos. Bom, a Tectoy, no Brasil todo, faz isso com a Universidade do Estado do Amazonas. Né? A gente tem laboratórios com a Samsung para formação, Ocean, né? que é, aqui no Ocean, né? que é o Ocean, Ocean, e o né? STEM. O STEM é para desenvolver habilidades de matemática, né, de ciências, dentro de alunos, inclusive da rede pública do Estado do Amazonas, para que esse aluno ele já tenha essa formação, ele já busque isso. Desde a origem, ele já entra na universidade com essas habilidades desenvolvidas. Para que na universidade, ainda tem dentro da universidade a captação de alunos, que são alunos de engenharia, para que eles tenham uma formação dentro do laboratório do STEM. O Ocean, ele faz formação ampla também, com a sociedade, tudo isso com a Samsung. Então, assim, se eu for Enumerar, né? enumerar que é muita coisa que a gente tem feito. É verdade. O que você pensa aí sobre, considera essencial para os alunos, já que a gente tocou nesse assunto de inteligência artificial, Zoga, o que você considera de importância que a UEA pode deixar como legado? Olha, tu disse para formação acadêmica ou para a parte de pesquisa? Para a parte de formação acadêmica. Bem, a universidade, ela, ao longo desses anos, tem se consolidado aí na formação. A gente melhorou muito a avaliação dos cursos, né? Claro, com empenho, vamos lá. A gente primeiro tem que entender como é que é a métrica da medição, da avaliação desses cursos. E a gente começou a se debruçar sobre isso, comprou a bibliografia de acordo com o que exige a legislação. Então, esse processo qualitativo, às vezes o aluno ele nem sente, ele nem percebe. Mas, no final das contas, quando ele vai para o mercado de trabalho, quando ele volta, vários alunos ao longo desses anos chegaram com a gente para agradecer. Olha, poxa, lá atrás eu não tinha entendido isso, mas agora eu percebi que essas mudanças, esses ajustes finos aqui foram necessários. Então, é esse legado que a gente quer deixar. Vamos lá. Com o recurso que é repassado pela legislação estadual, a gente consegue fazer o feijão com arroz. Estava falando isso ainda há pouco no programa de rádio. Né? A gente faz o feijão com arroz, mas não é qualquer feijão com arroz. A gente faz o nosso prato típico do Brasil com qualidade. Essa formação que a gente faz com qualidade. Né? Não é aquele feijão com arroz que tu diz assim, cara, que maravilha. Mas também não é aquele feijão com arroz que tu empurra o prato. Mas a gente faz um feijão com arroz gostoso. A gente consegue fazer algo fazendo essa analogia aqui, essa metáfora alimentícia aqui com o nosso prato típico brasileiro, que converge em todo o país, em todo o território. Mas, assim, a gente tem feito isso. Por quê? O que eu quero dizer? O que a gente recebe de recurso obrigatório, a gente consegue pagar a folha. Foi isso que você falou, né? A gente tem uma visão que fala num valor X, rapaz, é muito, mas aí você Mas aí, quando tu olha a folha de pagamento, nós temos 1.200 professores, aproximadamente 2.000 servidores, contando com todo o estado do Amazonas. E a gente tem um custo operacional muito alto. Porque não é simples. Gente, fazer educação no país é complicado. E aí você não pode comparar uma universidade pública com uma privada. Por quê? A universidade pública tem laboratório, pesquisador, técnico de laboratório, que a privada não tem. Algumas pouquíssimas privadas no Brasil têm. Então é difícil. Outra coisa, nós não somos professores ouristas. Nós temos que nos dedicar ao ensino e à pesquisa e à extensão. A gente não chega lá, dá aula e vai embora. Então tem toda essa diferenciação que aumenta o nosso custo. E para que nós possamos captar professores de mais qualidade, nós temos um dos salários mais elevados do país. Ainda tem a questão do assédio do professor, né? Por exemplo, excelentes pesquisadores ganham muito bem na Universidade do Estado do Amazonas, como ganham na Unesp, na USP, na Unicamp, que são todas universidades estaduais que têm essa mobilidade para a questão salarial, e vão fazer o doutorado fora, depois, é o seguinte, tu tem a obrigação de voltar, senão tu vai ter que pagar o mesmo período de salário. As universidades lá fora, se o cara é bom, elas pagam. Elas chamam o cara fica lá. Nem volta, mano. E ele recebe um valor até para ele pagar com essa diferença. Né? Às vezes o próprio salário dele, ele fala, não, é tão bom. Eu tenho aqui toda uma questão de infraestrutura, de salário, de tudo, que eu pago. Eu fico aqui, eu não volto mais para o Brasil. Então a gente perde essas cabeças. Então, pagar bem um professor, um pesquisador, significa que eu estou dando condições para fixar esse profissional aqui na região. E isso é muito caro. Até para eu motivar, por exemplo, para incentivar, na verdade, um professor para vir de outros estados. Eu também faço isso aqui. Ele vem para cá e vai dar aula lá em Tefé, em Parintins, em Tabatinga, em Itacoatiara. Nós temos esse movimento de vários professores que optaram sair das suas regiões, do norte, do nordeste, do sudeste, centro-oeste, do sul, para vir morar aqui no nosso estado.
Agora, ele tem que ter um diferencial, e esse nosso diferencial, de fato, é o salário. Nessa questão, eu tenho uma folha realmente cara, mas que eu consigo fixar mais. Eu tenho essas dificuldades, mas eu consigo fixar mais um profissional de qualidade aqui no Amazonas. Não dá para trazer um Boeing cheio de profissional todo mês, não, né? Não dá. Então eu tenho que ter essas condições. É verdade, mas isso é importante, né? Porque eu estava vendo aqui, justamente o professor André colocou aqui, desses profissionais que custam caro. Por exemplo, eu tenho um amigo que o filho dele é formado no USP, ele resolveu pesquisar sobre veneno de sapo. Ele veio aqui no Amazonas, andou comigo, tal. Ele é tão bom que ele fez um mestrado lá no Instituto Butantan, lá, desenvolveu um trabalho, foi fazer doutorado nos Estados Unidos, não lembro qual universidade. Ele é tão bom que a universidade contratou, ele é brasileiro, né, mas ele é Sansei já, né, é filho de Nisei, meu amigo, e a universidade lá, onde ele fez o doutorado, já contratou a pessoa. Inclusive, ele já arrumou a namorada, já casou por lá, né? E só veio visitar agora o Brasil. Quer dizer, o Brasil perdeu um grande pesquisador. Quer dizer, ele está pesquisando sobre como é que se diz? O veneno do sapo, inclusive da Amazônia, está pesquisando. E assim, nós somos assediados. Todos nós que, de alguma forma, já estudamos fora, em outros países, você recebe o assédio, não tem jeito. Algumas pessoas voltam para cá porque já tem família, já tem uma série de situações que, de fato... Não, Zé, ele volta porque comeu jaraqui e comeu a farinha do Orini, isso que é o bom. A gente pensa, sério, a gente pondera muito isso. Cara, vamos lá, eu tenho 3 filhos aqui, por que eu não fiquei lá onde eu fiz o meu estágio doutoral? Porque eu tinha que voltar para ficar com eles. Então, assim, eu não tinha como levá-los para lá, isso pesa pra caramba. Assim como isso aconteceu comigo, acontece com N outros pesquisadores, não só na UEA, mas em todo o país. Nós somos assediados. E algumas coisas fazem com que a gente pondere em voltar. Quem não tem nada, como a gente costuma falar de forma coloquial, quem não tem um pinto para dar água... Pensa 2 vezes, né? Ou quem tem condição de levar a família para fora, o cara não pensa 2 vezes. É verdade. Então, assim, a gente tem um custo realmente operacional alto, que sobra, a gente faz ali o pagamento dos nossos contratos. Tem a manutenção, né? Que é a manutenção da universidade, sobra um pouco para o investimento, muito pouco. Então, assim, a gente tem buscado ampliar realmente a nossa capacidade de investimento, né, durante os anos, e a nossa relação com o Distrito Industrial tem melhorado essa capacidade de investimento por meio da lei de informática, por meio da lei do bem, com projetos de P&D, e isso tem, de fato, ampliado aí a nossa... A lei de informática, ela exerce um papel fundamental, né, para manutenção e o desenvolvimento ali, por exemplo, lá, você falou do STEM, do Ocean. Então, eu lembro que lá no passado eu acompanhei isso aí, eles foram financiados pelo recurso de lei de informática, né? Exato. Então, acho que ela é um propulsor interessante nesse modelo hoje para ajudar a universidade. Agora, é difícil, desculpa te interromper, a gente, às vezes, convencer as pessoas de que, assim, o brasileiro ele é muito imediatista. É verdade. É muito, Esse é o grande problema Esse é o grande problema. É. Quando eu estava na Austrália, estava conversando com um professor na Universidade de Perth, na Western Australia, University of Western Australia. E aí eu perguntei para ele, professor, o que o senhor entende em termos de gestão pública que a gente poderia melhorar no Brasil? Ele falou planejamento. Eu vou te dar um exemplo. Não de forma categórica, mas de uma forma exemplificativa, genérica. Vamos lá. Tá. No geral, a gente planeja por 4 anos e executa... Ele usou a metáfora do 4, né? A gente planeja por 4 anos e executa em 4 meses. O que eu tenho percebido dos exemplos que vêm para cá, do Brasil e da América Latina como um todo, vocês planejam por 4 meses e executam em 4 anos. Quem paga mais? Exatamente. Então, assim, a gente é muito imediatista. E convencer as pessoas de que aportar recursos numa universidade pública ou privada que seja, mas aportar recursos para o desenvolvimento do ensino da pesquisa não é custo, Massami, é investimento. Porque isso lá na frente... Ah, beleza, eu fiz uma pesquisa aqui, ela deu errado. Eu fiz uma pesquisa aqui, ela deu errado. Eu fiz 10 pesquisas que deram errado. Eu fiz 20 pesquisas e não tive o resultado que eu esperava. O nome já diz, é pesquisa, né? Eu tive uma que deu certo com esse recurso. Ela paga as 20 pesquisas anteriores e paga mais 20 para frente. Porque eu tenho que entender esses processos científicos, não como algo... vamos lá, eu investi X aqui, eu vou ter... Não é assim tão simples. Mas quando eu tenho os resultados satisfatórios, isso tem um retorno incomensurável. Não só para a universidade, não só para a indústria que investiu, não só para a empresa que aportou o recurso.
tempo, o retorno ele é social. A despeito do que aconteceu, por exemplo, na Coreia do Sul. Coreia do Sul, é verdade. Na China, Taiwan, enfim. Assim vai, no Japão. E não só na Ásia, na Europa, como está na É. Alemanha, Inglaterra. A Inglaterra sem dúvida alguma, um dos maiores centros de pesquisa É um grande laboratório. Né? do mundo. Na Suíça. É. A gente fala do CERN aqui. Porra, os caras têm um acelerador de partículas gigantesco lá. E vem pesquisando física básica. O cara investindo em pesquisa em física básica. O que isso retorna? O que tem a ver com a física? Isso muda todo o cenário, inclusive na prática, da física aplicada. Eu tenho que fazer pesquisa em física básica para eu mudar a física aplicada. Então, assim, isso não acontece do dia para a noite, como eu falei no início. Não é um salto de tecnologia. É um processo de aprendizagem, de você ler, sentar no laboratório, erra, acerta, testa, lê o que as outras pessoas estão pesquisando no mundo. Por isso que é importante nós publicarmos em língua estrangeira, principalmente no inglês, que é a língua da ciência, hoje no mundo, para eu saber o que estão pesquisando nos Estados Unidos. Às vezes eu aprendo com o que os outros estão aprendendo, com o que os outros estão pesquisando, mas eu tenho que aprender, eu tenho que ler. Eu dou um exemplo muito clássico com relação a isso, que é o seguinte. Imagina, Massami, vamos criar aqui um pensamento. O Massami chega numa sala de aula hoje, da 5ª série do ensino fundamental. Chega lá, oi gente, tudo bem? Muito bom dia, me chamo Massami, eu vou ensinar para vocês aqui a introdução ao cálculo diferencial. A integral, papapá. O que o aluno da 5ª... Ele não sabe nem para onde vai. Vai ficar louco na cabeça. É isso. Eu não consigo chegar na integral ou no cálculo diferencial, eu não consigo explicar limite e derivada. Se eu não tenho... Nem um logaritmo, né? Eu não chego nem no log. Nem no log. Se eu não tiver uma base anterior, é uma escada. E isso vai além. Isso também é assim desde que o mundo é mundo. Desde do iluminismo, que a gente conseguiu decifrar um pouco a metodologia da pesquisa, o conhecimento de mundo, de ciência, que a gente tem que... eu não estou dizendo para olhar as coisas de forma extremamente cartesiana. Não é isso. Hoje a gente está voltando no processo de integração do conhecimento. O cara estuda engenharia, mas ele é biólogo. Isso é legal pra caramba. Porque ele aplica conhecimento da biologia na engenharia e da engenharia na biologia. Isso cada vez mais está se tornando comum. Mas a grande questão disso tudo é que não tem salto. O cara tem que ler engenharia para ele poder pesquisar engenharia. Outro dia a missão me lembrou de uma coisa, é assim, né? Eu sou engenheiro agrônomo e também sou advogado, mas, assim, eu passei para a vida pública, ser parlamentar e tudo mais, eu vivo nessa atividade. Mas me lembrou de um assunto aqui, foi interessante. Uma vez um aluno perguntou, eu dei aula de muitos anos sobre ciência política nas faculdades, o aluno perguntou, mas professor, o que tem a ver um físico, cara, ser advogado? Fez uma pergunta, eu nunca esqueço disso. Eu falei, olha, um bom físico que um bom advogado vai, através do seu conhecimento, pode ser, ele for um bom criminalista, vai poder provar e defender a tese na questão da balística, por exemplo, que você estuda na física, né? Então, toda ciência exatas ou humanas, ou seja, biólogo, na área biológica, acho que quem tem um conhecimento amplo desses, vamos dizer, dessas matérias, ela sempre conecta uma coisa a outra. Por exemplo, o senhor acabou de falar aí da questão do logaritmo. Eu me lembrei aqui, pouca gente estudou o que é derivado, né? Como é que deriva? Me lembrei agora. Tem gente que não sabe nem para que serve. Pois, eu não sabia nem para quê. Aí eu lembrei agora assim, ó. O que é isso, não? Você vê assim, o pessoal fala assim, logaritmo neperiano de não sei mais o quê. Eu nem lembro mais, eu derivava, sabia eu derivar. Né? Hoje eu não sei mais, porque já passou aí mais de 30 e poucos anos que já me formei, mas eu me lembro de muita coisa. Outro dia aqui estava falando, estava até falando com a nossa assessora Luana sobre gás metano. O que era um gás metano? Eu me lembrei lá, quando eu tinha 17 anos, eu estudava química, né? Que eu já estou com 63, 17, eu não lembrava o que era um gás metano. Era um alcano. O que é um butano, que é gás da cozinha. O que é um propano, gás que você coloca no veículo, né? Automotor. E aí ela perguntou assim, mas por que você sabe? Porque eu estudei, eu tive um embasamento que realmente eu estudei.
né? Não passei assim vamos dizer assim, na escola por passar. Na verdade, Era tu é um dedicado. Enéas, né, Massami, da nova geração. Não, aí, né? não sou não, mas é assim, acho que eu sei norte de muita coisa, né? Por exemplo, eu gostaria de discutir muitos assuntos, por exemplo, ontem nós entrevistávamos no rádio aqui, no nosso programa, um professor Herbert, que é lá da Universidade Federal lá de Pernambuco, que ele pesquisa sobre biofortificados, né? Aí diz assim, uma pesquisa, por exemplo, de uma batata doce que é colocado hoje lá no sertão do Pernambuco, que ele ganhou o prêmio internacional sobre a questão das alimentações, né? Uma pesquisa que dura 20 anos. Então, a pesquisa tem seu tempo, mas, como você disse, imagine o investimento. Uma batata que produzia X hectares, X quantidade de tonelada. Com 20 anos de pesquisa, passou a ser 20 vezes mais a produtividade. Quer dizer, tudo isso, como você disse, errou num, mas lá na frente... Quando acerta... Não, quer dizer, errou no 20, mas quando acerta um, ela é de uma extrema importância para a sociedade, né? Por isso que a pesquisa é muito importante. O Nicoleles, que hoje é o brasileiro, que tem aí, sem dúvida alguma, eu não vou dizer que ele é o mais, mas é com certeza um dos brasileiros de maior destaque na pesquisa hoje científica mundial. Mora nos Estados Unidos, pesquisa a questão das conexões neurais no corpo, avançou bastante, muito, nos últimos 30 anos, até mais, sobre a questão do Alzheimer, do Parkinson, entendeu? Ele não fez isso do dia para a noite. Ele estudou medicina, ele avançou nas pesquisas neurológicas, né? Se destacou nacionalmente. A questão do assédio. Vou estudar fora, já ficou por lá também. O assédio é preocupante aqui. Mas assim, o cara tá lá... A gente não consegue fixar esse tipo de pesquisador aqui porque a gente não incentiva, cara. É verdade. A gente tem que mudar o olhar para o futuro. Tem que ter paixão. Deixa tem que eu dar falar. uma mudada para olhar para o futuro. Pesquisador é cara ter paixão. Não, Não, mas a questão, Massami, eu entendo até o pesquisador, né? As condições de trabalho. Eu não critico. Sabe por quê? Vamos lá. O cara chega num laboratório desse... eu não vou nem falar da China ainda. Mas vamos lá. Chega num laboratório americano, numa universidade americana, o cara tem um mundo para pesquisar lá dentro. O cara pode até ganhar a mesma coisa que ele ganha aqui, vamos supor, que não é isso. Não é isso. Mas dele ter maiores condições de trabalhar. E o governo, por exemplo, em muitas parcerias, o governo americano entra com recurso, porque ele sabe que aquilo é importante. Sim. Aqui no Brasil, uma bolsa de pesquisa é baixíssima. O cara realmente faz por paixão, por amor, mas isso não paga a conta, cara. É verdade. Isso não paga a conta. Agora, o que está acontecendo? A China, além de tudo isso, ela está conseguindo captar profissionais da Inglaterra, dos Estados Unidos. Ela está fazendo... O que a Inglaterra e os Estados Unidos estavam fazendo com o mundo todo, a China faz com todos eles. Imagine, né? Você vê, os carros chineses estão inundando aí país afora e o design é bonito. Eles importaram o que? Design da Itália, né? Sim. Levaram lá para fazer o desenho dos carros. Como tem pesquisador alemão na parte automotiva, como tem pesquisador inglês na parte da engenharia mecatrônica do processo, como vai americano também dentro dessa situação. Porque, assim, aí não tem bandeira, cara. Assim, no frigir dos ovos, o que vai valer, o cara quer desenvolver a pesquisa dele. E isso vai para a área privada, isso vai para a área pública. O cara quer pesquisar. Mas, no final das contas, tem todo um background aí de situações que fortalecem a economia do país, etc. e tal. Em 2016, olha, só abrindo parênteses, eu estive na Alemanha para levar uma startup para apresentar. E fui numa universidade na Alemanha. E chegando lá, fui conhecer o reitor da universidade. E nem sem falar alemão, e o inglês arrastando, o reitor falou, vocês não querem ficar pela Alemanha, não? Eu disse, mas como ficar na Alemanha? A gente veio visitar aqui, fazer um curso. Aqui a gente consegue 1 milhão de euros de investimento para você tocar o teu negócio. Te damos aqui na universidade alojamento, tudo era em Berlim, eu lembro até hoje. Eu falei, cara, no Brasil não tem isso. É verdade. Então, ele me mostrou um núcleo na universidade, eu rodei no carrinho de golfe lá pela universidade, ele disse, olha, aqui é uma parte da universidade que se investe só, e aqui está as startups. A Embraer investia lá nessa época, eu disse, rapaz, a Embraer investe aqui na Alemanha, ele disse, está aqui, ó, aqui é a parte do núcleo da Embraer, para investir em pesquisa. Então, você levava a tua ideia, ainda não tinha nem consolidado, não sabia se ia dar certo, mas o governo europeu tinha um fundo de 1 milhão de euros para tocar a tua ideia. Eu vou te falar e lá na China tudo é gigante. Eu sei que a gente já está no limite aqui. É verdade, limite de tempo, mas eu vou dar só esse exemplo aqui para a gente encerrar. Além de reitor, eu sou empresário já há muitos anos. Então, eu tenho uma empresa de importação, né, Massami, já há 12 anos. O meu sócio mora na China. Ele mora em Shenzhen.
todo ano a gente está levando empresários daqui para lá, para participar de feira e tudo, que para a gente é importante, né? Então, assim, da última vez que eu fui na China, eu tive a oportunidade de ir uma feira e depois visitar a Universidade de Hebei, né? Tava lá... Hubei. Hebei. Hebei. E aí, conheci a escola normal superior, a escola de formação acadêmica e tal, papapá, mas o meu interesse era conhecer a escola de farmácia. O que eles fizeram? Eles têm a medicina tradicional chinesa e eles têm a medicina ocidental, né? Então, da mesma forma, eles pesquisam dentro da farmácia, dentro da medicina como filosofia chinesa, mas eles também usam laboratórios de acordo com o que se estuda em termos de metodologia científica no Ocidente, que vai além da filosofia, mas algo realmente mais avançado, mais palpável, né? Que eu digo na filosofia que transcende a física, tem uma questão espiritual e tal, papapá, dentro de toda essa que na medicina ocidental isso não existe, é ciência pura e simples, né? Entendi. Os caras têm falou do carrinho de golfe, eu lembrei. Pode pesquisar no Google, ver vídeo no YouTube. Enfim, os caras têm uma escola de farmácia que é do tamanho de uma cidade. Ela é do tamanho de uma cidade pequena aqui no Brasil. Tu só consegue andar lá dentro de carro, com laboratórios gigantescos, imensos. O que a gente tem num laboratório, eles têm em 200. Aí tu é pesquisador. Os caras te chamam para ir para lá. Fazer uma visita. Vai lá. Não, vem pesquisar aqui uns meses. Meu irmão, tu não volta. Porque eles conseguem fazer isso com o mundo todo. É isso que eu estou te falando. O que o cara na Inglaterra tem lá em o que em Harvard, que é a nossa referência de ser a maior e a melhor universidade do mundo hoje, os caras têm lá em 10 laboratórios, eles têm em 200, 2.000 laboratórios. Então, assim, a gente tem que entender que isso não é brincadeira, isso não é para amador. Não é porque eu acho ou porque tu achas. A gente tem que investir. Se a gente quer mudar o patamar de desenvolvimento do nosso Estado, se a gente quer mudar o patamar de desenvolvimento do nosso país, para que nós estejamos no protagonismo, na crista da onda do desenvolvimento tecnológico, porque ainda tem isso. Não só como usuário, né? Existe uma fronteira tecnológica. A fronteira é o seguinte, quando o cara olha para frente, ele não enxerga mais ninguém. Mas ele olha para trás e ele enxerga todo mundo. E isso em qualquer área. Aviação, mecatrônica, telefonia celular, mecânica e tal. Existe, dentro da teoria, a questão da fronteira tecnológica. Aí eu encerro perguntando, no que o Brasil é fronteira tecnológica? Nada. Em pouquinho, eu não vou ser nem tão enfático. Não, mas tem muita coisa que o Brasil tem aí no setor, acho que na pesquisa, por exemplo, da agronomia, setor da zootecnia. Sim, mas quando a gente olha no todo, o que isso agrega economicamente perto do que esses caras têm de fronteira tecnológica? É muito pouco. É muito pouco. Então a gente tem sim fronteira tecnológica em várias situações. Mas a gente não chega perto desses caras porque a gente fica dando murro em ponta de faca. Eu estava até conversando com você essa semana, a gente é engraçado, a gente manda a matéria-prima lá para fora para processar e depois a gente compra. A gente vive, o nome disso é Pacto Colonial. Lembra que o Brasil assinou um pacto colonial com Portugal, que na verdade foi uma obrigação? O pacto colonial era isso, a gente dava matéria-prima para Portugal e comprava produto manufaturado. É verdade. É um pacto que não dá certo, só dá certo para quem... E hoje está ocorrendo isso no Brasil, né? O Brasil manda matéria-prima e a gente, por exemplo, manda minério de ferro e vem o carro da China para cá. A gente manda minério de ferro. Antes disso, vamos lá. O carro que vem da China, ele tem um alto valor agregado tecnológico. Sim. Mas o Brasil compra ferro. A gente manda minério de ferro e compra ferro. É verdade. A gente manda soja e compra soja beneficiada, manufaturada. Óleo de soja, tudo mais, né? Aí, para quem não está entendendo, a gente vende a soja por X e compra a soja beneficiada por 10X. Essa é a questão. É nisso que a gente tem que sair daqui pensando hoje. É a mesma coisa, né? Por exemplo, o Brasil é um grande exportador de petróleo, né? O Brasil importa gasolina, importa diesel, importa tudo. Aí, por que não monta uma refinaria? Aí o Brasil diz assim, não, é porque, apesar de que Petrobras é uma grande empresa, né? E como se diz, investe muito na pesquisa, no desenvolvimento, eu sei que a Petrobras investe muito, mas diz o seguinte, o governo pensa assim, montar uma refinaria sai muito mais cara do que você exportar e importar. Quer dizer, muitas das vezes eu não entendo os governantes, o que pensam. Isso aí é uma questão de segurança nacional, né? Planejamento. Exatamente. Que aí volta lá para a questão do planejamento. Professor André Zogaib, muito obrigado, o tempo já esgotou,
E se a gente ficasse aqui, a gente ficava até mais de 2 horas discutindo não só a questão estratégica da universidade, mas a questão tecnológica, a questão do futuro da UEA, mas isso fica para a próxima oportunidade. O tempo encerrou e peço para você encerrar. Quer fazer alguma perguntinha? Obrigado, Zoga. Obrigado mesmo, esclarecedor. Quero dizer que a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, está de parabéns. Você é um cara novo, entusiasta. Eu espero que dê tudo certo, né? E que pode contar com a gente aqui. A gente também aqui é visionários, né, Marcelo? É verdade. Eu sou entusiasta das coisas, né? Visionário e curioso também, mas a gente acredita no fortalecimento, assim, esses papos são interessantes. Você percebeu que o nosso podcast aqui é intelectual. A gente está falando de assuntos que chega na última ponta e pode mudar a vida de alguém. Um cara abrir a cabeça, olha, isso acontece. Então, eu queria que você fizesse as considerações finais aí, falasse quem quiser acessar a universidade, que forma, entendeu? As portas estão abertas, pode encerrar para a gente. Primeiro, eu queria agradecer, né, a participação aqui no podcast, para a gente poder, como o Massami falou, cara, se for conversar sobre isso, a gente vai embora, é um assunto realmente que me é muito caro, gosto muito, mas, assim, sou extremamente grato a todos os espaços que são abertos para que a gente fale da universidade, para que a gente fale de ciência, fale de pesquisa, o que a gente pensa, né? A gente está aberto ao debate, claro, essa é a nossa forma de ver o mundo, é com esses óculos que a gente tem olhado para o mundo. Pode para alguém ser a forma mais equivocada, mas a forma que a gente escolheu para tentar fazer o nosso melhor, para tentar buscar mais resultados, ampliar os cursos, né, da universidade, atuação no interior, as nossas políticas públicas, enfim. Então, obrigado aí por esse espaço, que tenham mais oportunidades para esse debate se ampliar. O Massami, ele já me cobrou aqui, ó. Ele quer ter um horário para ele aqui. Eu disse, então tá bom. A gente vai que o dia que ele vem e o outro ele não vem. Mas vamos fazer um programa do UEA aqui, então. Da extensão, da pesquisa, da questão acadêmica. Vamos abrir um horário, então. Vou pedir para o nosso diretor-geral, o diretor-geral, que é o Herbert Câmara aqui, né? Pedir para ele. Quem sabe abrir, porque nós estamos em todo o interior do Amazonas e, através daqui, do nosso network, Network Group, poderá aí fazer uma parceria também com a universidade. A gente sempre pensa numa coisa sempre benéfica, no desenvolvimento importante para o estado do Amazonas. Obrigado, Zoga. Obrigado, professor. Valeu, meus amigos. Obrigado, viu? Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Obrigado.